Mudança no atual ministério pastoral pode ser um divisor de águas quando o pastor entende que deve florescer no lugar onde Deus o colocou. Mas como iniciar um novo ministério pastoral no atual ministério que realiza? Juntos, mais uma vez, sou Adalberto Fagundes e estou aqui para te auxiliar nesta jornada tão singular que Deus nos confiou. Vem com a gente, nós te faremos bem, porque o Senhor prometeu. Números 10, 29. O dilema de permanência ou não no ministério pastoral traz transtornos emocionais e espirituais a qualquer pastor, independente do tempo de experiência ministerial. Com toda certeza, essa situação provavelmente a maioria dos pastores e líderes já enfrentaram. Conforme citado por Oney Basílio em seu livro Dilema de Pastor, Mudança no Ministério ou Mudança de Ministério? Ele nos lembra da fala de Schuller ao escrever num outro livro de título Floresça onde está plantado, quando Schuller vai dizer, acompanha aí, não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. É a partir desse princípio que exploraremos neste vídeo o viés de permanência no ministério atual, antes da provável decisão de mudar para outro ministério. Mudança no sugere que aconteça antes da mudança de ministério. Como então podemos promover essa mudança? Fica comigo até o final, pois acredito que posso te ajudar neste dilema à luz da palavra de Deus e da percepção de Oney Basílio Silveira Lopes. Antes que eu me esqueça, se o tema é relevante para você, eu o desafio a atender-me nas seguintes ações. Primeira, deixe o seu like. Segunda, na sequência, faça a sua inscrição. Terceira, depois de feito, acione o sininho para receber as novas publicações. Aí sim, você estará devidamente inscrito no canal. Fernando Teixeira de Andrade, professor e poeta brasileiro, nascido em 1946 e falecido em 2008, deixou inúmeros poemas em sua trajetória de vida nesse mundo. O trecho de um deles quero compartilhar com você, porque reflete exatamente o momento crucial que todo ser humano encontrará ao defrontar-se com alguns desafetos produzidos pelas indecisões. Veja comigo o texto. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, já que têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia e, se não ousarmos a fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós mesmos. Que coisa extraordinária esse poema. Permanecer no ministério ou deixá-lo equivale às roupas do poema. Em nosso caso, a decisão que temos que tomar. Tendo em vista que no ministério atual nós já construímos uma história com a igreja, com a comunidade da qual a igreja está inserida, ao deixá-la, o que acontece? Deixaremos para trás tudo isso e viraremos definitivamente uma página de nossa história. Sem sombras de dúvidas, haverá um tempo em que todo pastor, de uma forma ou de outra, deixará para trás o ministério da igreja da qual tem servido. Mas, antes deste tempo chegar, haverá dilemas e, se o pastor não estiver seguro na sua saída, poderá deixar o ministério de forma extemporânea. Minha pretensão é de propor a você neste vídeo permanecer no ministério que exerce, entretanto com uma nova roupagem, não aquela que já tem a silhueta do seu corpo,
e muito menos os caminhos que você mesmo conhece, mas que sempre te levam aos mesmos lugares. Proponho, sim, um novo viés, diferente do que você tem realizado até agora. Um ministério mais ousado e abrangente. Uma das bases bíblicas que Ona Basílio utiliza em seu livro, que aponta para a permanência no ministério atual, é o de Filipenses, capítulo 4, verso de número 11. Acompanhe aí. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ao utilizar este texto, o autor pavimenta um caminho, introduzindo assim as ações primordiais para que isso aconteça. Primeira ação primordial deve ser a avaliação do nosso desempenho. Essa avaliação nua, crua e honesta revelará muito sobre nós mesmos. No entanto, há um impasse porque nem todos nós gostamos de ser avaliados. Conforme o pensamento de McDowell, ele diz: se você faz aquilo que sempre fez, você sempre será aquilo que sempre foi. Esse pensamento é para a gente pensar. Eis aí, para você, a importância da autoavaliação. Alguém poderia dizer: tudo bem, McDowell afirmou isso, mas e daí? Eu respondo, e daí é que esta expressão coaduna com o ensinamento bíblico conforme apresentado no livro, no texto sagrado. Acompanhe aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Temos aí um de vários textos bíblicos que nos orienta e aponta para o princípio da autoavaliação. Encontramos isso nas palavras aí, examinai-vos, e num segundo momento, provai-vos. Vamos para outro texto para fixar essa ideia. Lamentações, capítulo 3, verso de número 40. Vamos lá? Examinemos seriamente o que temos feito. Esse texto é uma das referências que Ona Basílio coloca no livro dele. Vejam, examinemos. Outro texto muitíssimo conhecido sobre a necessidade de nos autoavaliarmos é o que Paulo recomenda no ato da celebração da ceia do Senhor, registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A autoavaliação requer um olhar para dentro de nós. Isso não é à toa. As mudanças significativas e reais necessariamente devem acontecer primeiro dentro de nós, pois tudo o que acontece por dentro será percebido por fora. O que somos por dentro sempre nos define por fora. Acompanhe mais uma vez as palavras de Ona Basílio. A avaliação nos ajuda a enxergar o estado atual. Só depois podemos projetar o estado ideal ou desejado, em busca de nova dimensão de vida, de ministério e de êxito. Você precisa ler esse livro. Se no primeiro momento, o primeiro passo de um novo ministério no ministério é uma autoavaliação, a segunda ação prioritária é um planejamento e, conforme descrito no livro, um planejamento exequível. A base bíblica do autor para esta sugestão está lá, Lucas capítulo 14, versos 28 a 30. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem
comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. O desempenho poderá ser, o planejamento poderá ser de um semestre, poderá ser um planejamento de um ano ou, quem sabe, de um quinquênio. No entanto, chame para esse planejamento todos da sua igreja, que se prontifique a participar. Aprendemos esse princípio com Jesus. O amor de Jesus é inclusivo. Ele inclui as pessoas. O amor de Jesus não é exclusivo. Ele não exclui ninguém que se dispõe a trabalhar com ele, pois até Judas estava em sua mesa e, mesmo sabendo Jesus que Judas o traía, o mestre não o pôs para fora quando instituía e inaugurava a ceia do Senhor. Esse era o novo projeto de Jesus. Em seu novo projeto, até aquele que lhe era contrário teve a oportunidade de participar. Como Jesus é maravilhoso. Você concorda comigo? Owney Basílio sugere o seguinte, presta atenção: o planejamento deve ser feito com a participação dos líderes de ministério ou áreas, para que ninguém venha a se julgar: sou mão de obra. Ao contrário, participando com interesse do planejamento, todos realizarão o serviço cristão com o coração posto nesse caminho. A base bíblica, mais uma vez, para essa sugestão está em Provérbios, capítulo 15, verso de número 22. Olha lá: cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Neste renovo ministerial operado pela decisão de um novo ministério no ministério atual, há de haver no planejamento diretrizes, objetivos bem definidos, plano de ação. O autor traz para os leitores dessa literatura estritamente poemênica uma sugestão de plano de ação. Meu conselho é que você adquira esse texto para ter acesso aos detalhes que esse vídeo não contempla. Os dados para aquisição do livro Um Dilema de Pastor, Mudança no Ministério ou Mudança de Ministério, eu deixarei postado aqui nas descrições do vídeo. Depois de avaliar e de planejar para haver mudança no ministério, será imprescindível um novo jeito de pensar ou renovar a mente. Owney Basílio Silveira Lopes. Renovação da forma antiga de pensar implica dizer que, doravante, os desafios antigos serão abordados a partir de uma nova perspectiva de ação. Eis aí a terceira ação prioritária, a saber, a renovação da mente. Neste processo envolvente de construção do novo ministério, o pastor ele se destrava, pois todas as vezes que lidamos com aquilo que é novo, buscamos novos conhecimentos, mergulhamos em novas pesquisas e diante de nós se descortina inúmeras possibilidades. Por último, será necessário que o pastor que empreendeu este novo projeto busque abrir-se para uma mentoria. Mentoria funciona como um abrigo em dias ensolarados. Todo pastor costuma estar rodeado de pessoas, contudo, muitas vezes eles se sentem sozinhos quando estão começando algo novo. Decida em operar uma mudança no ministério, contudo, não se esqueça dos passos primordiais. Vamos recordar? Vamos lá? Primeiro passo, avaliação de desempenho. Segundo passo, planejamento exequível.
Terceiro passo, renovação da mente. Quarto passo, abrir-se para uma mentoria. Na verdade, eu espero, de alguma forma, ter contribuído para o sucesso do seu ministério, trazendo essas informações para você. Minha missão, produzindo esses vídeos, é de oferecer a você, pastor ou líder da igreja, subsídios que fortaleça seu trabalho na seara de nosso Deus.